Evangelho de Lucas, capítulo 13. Versículo 10 diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Pode assentar, queridos. O Evangelho significa boas novas. As boas novas de Deus para os homens. E quais são as boas novas que Deus tem para nós, irmãos? Que há esperança. Nem tudo está perdido. O homem, apesar de nascer com a natureza adâmica, com a natureza pecaminosa, há uma esperança. E o Evangelho é isso. É o anunciar de Deus. Que Deus, Ele perdoa o pecado dos homens por intermédio de Cristo Jesus. O Evangelho é esse anunciar de Deus. Que nós podemos viver uma novidade de vida. Jesus, Ele veio para proclamar isso. Jesus, Ele veio para libertar os cativos, oprimidos. Jesus, Ele veio com um propósito. De trazer cura aos corações. De resgatar, de restaurar o homem para Deus. Tirar o homem da condenação eterna. E dentro do seu ministério, Jesus, ele percorreu em todas as partes, buscando cada dia ter o contato em vilas, aldeias, povoados. Deus nunca fez acepção de pessoas. E Jesus, durante o seu ministério, ele sempre procurou estar onde estavam os aflitos, necessitados. Entenda, aflitos e necessitados não significa rigorosamente pobre. Porque o que define o ser humano não é o seu bolso, não é o seu banco, não é aquilo que ele possui. O que define o ser humano são as coisas aqui dentro, irmãos. Tem muitos milionários miseráveis. E tem muitos pobres miseráveis enriquecidos. Porque a questão diante de Deus não diz respeito ao prospecto financeiro. E Jesus, ele lidou com pessoas ricas e lidou com mendigos. Tratou todos iguais, todos eles iguais. Ofereceu a mesma graça, ofereceu o mesmo perdão, o mesmo reino. Isso é amor. Deus nos amou, Deus nos ama. A grande questão é como é que nós correspondemos a esse amor que nos é ofertado. O verso 10 diz que ensinava Jesus no sábado. Mas era só no sábado que Jesus ensinava? Não, queridos. Ele ensinava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias Jesus estava ensinando. Todos os dias era a oportunidade de estar ali recebendo do mestre ensino. Uma coisa eu te digo, Deus separou o sábado para a nação de Israel. Em Êxodo capítulo 12, nós vamos encontrar lá, dizendo, é uma aliança estabelecida entre Deus e a nação de Israel. Para eles lembrarem o tempo que eles viveram de escravidão. 400 anos ficaram eles debaixo do jugo de Faraó, no Egito. Deus os arrancou com mão forte, com mão poderosa. E deu a eles o sábado como descanso para eles. E diz a Bíblia assim, tu, teu servo, os animais, todos teriam aquele dia de descanso e de culto ao Senhor. Mas não é só o sábado que se deve buscar a Deus. Jesus todos os dias estava disponível. Todos os dias ele estava ali a buscar vidas, a proclamar o reino, a anunciar. Uma coisa linda em pensar. O plantão de Deus é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem um dia em que pela qual você vai buscar a Deus e Deus dizer, hoje não. Hoje não é dia de atendimento, consultório fechado, céu trancado, não, queridos. Deus está disponível todos os dias. Todos os dias ele tem ministrado. Todos os dias
dia Deus tem falado com a humanidade. O grande problema é que os homens têm se feito surdos para aquilo que Deus ministra. Os homens estão com seus ouvidos agravados para não ouvir Deus, para não ouvir a palavra. Há uma insensibilidade muito grande. Paulo chama isso de cauterização. Tem muitas pessoas que estão com seus ouvidos cauterizados. Elas ouvem a verdade, mas a verdade já não incomoda mais, já não entra no coração, já não incomoda a ponto de dizer, eu preciso mudar de vida. Jesus, ele ensinava no sábado. E ele, naquele sábado em específico, diz a Bíblia que ele vai numa das sinagogas. Qual é a diferença entre a sinagoga e o templo? O templo de Israel, construído por Salomão, com uma beleza incomensurável, uma riqueza tão grande que ali foi depositada. Esse templo, ele foi destruído pelos babilônios. E quando o povo judeu foi levado para a Babilônia, e ali viveram ali no cativeiro, durante esse período de exílio, e aí então foi quando começou as sinagogas, que era um centro de ensino, centro de estudo. Não substituía o templo, mas criava-se ali um ambiente para se ensinar a palavra. Era um meio de não se perderem. Não tinham como estar no templo, então criou-se as sinagogas. E as sinagogas foram então, no período pós-exílio, o meio e o instrumento de ensino e de formação. Irmãos, o que eu tenho a dizer para a igreja é que se você quer crescer em Deus, digo com muito temor e tremor, eu quero que você saia daqui decidido em viver o melhor de Deus. Se você quer viver para Deus, se você quer viver para o Senhor, nada vai parar o teu crescimento. Nada vai inibir você crescer e desenvolver. Entenda uma coisa, o templo foi destruído, mas o Deus de Israel não estava destruído. Por essa razão eles fizeram o quê? Não dá para ir no templo, então nós fazemos sinagogas. Não dá para ir para o templo, então nós vamos nos ajuntar aqui para estudar, para aprender a palavra. Querido, quando você quer crescer, pode uma porta fechar, mas o seu coração está disposto. Eu vou servir a Deus, independente das coisas à minha volta. Você não pode retroagir, retroceder na tua sede com Deus. Nada substitui a palavra de Deus na tua vida. Não tem dinheiro, não tem riqueza, nada pode substituir Deus. Nada pode substituir o Senhor. E por isso, as sinagogas foram formadas. No tempo de Jesus, havia mais de 500 sinagogas espalhadas por Israel. E a Bíblia diz aqui que Jesus, ele ensinava nas sinagogas. Isso fala de plural, de pluralidade. O que eu aprendo quando essas sinagogas, ao mesmo tempo, ao mesmo momento, diversas delas, como hoje aqui. Hoje estamos aqui, cultuando ao Senhor. Quantas igrejas que estão agora nesse mesmo momento cultuando? Espera aí, mas nós estamos cultuando a Deus. E como é que Deus recebe esse culto? Queridos, Deus ele é onipresente. Ele está aqui, mas ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus ele é onisciente, conhece cada um de nós que aqui estamos e conhece cada um do seu povo que está espalhado por toda a terra. É nessa convicção, irmãos, que nós cultuamos. Deus não pode ser engaiolado por nenhum grupo. Deus não tem exclusividade com nenhuma religião, com nenhum conceito, não. Deus ele é livre para agir, mover, atuar e fazer. Por isso, em toda a sinagoga eles podiam reunir com a certeza, Deus vai estar aqui conosco. Deus estará aqui movendo-se, fazendo, realizando. E Jesus ele tinha por hábito de ensinar nas sinagogas. E aqui, irmãos, tem um outro ponto que temos que reconhecer. No período pós-exílio, lembrando, o povo ficou 70 anos exilado. Perderam a pátria, perderam o direito de propriedade, perderam tudo. E ainda assim, não corrigiram seus corações em muitas coisas. Quando olhamos para o Novo Testamento,
povo, o contexto dos sacerdotes, dos levitas, do templo, olhamos o quê? Uma religião indiferente. Pessoas vivendo com uma hipocrisia muito grande, em um vazio de fé tão imenso. Mas ainda assim, irmãos, Jesus ele ia para as sinagogas e ensinava. Mas aí entra. Mas espera aí. Se as pessoas vão para lá, ouvem, mas não mudam. Saíam de lá da mesma forma, da mesma maneira. E por que Jesus continuava indo às sinagogas e ensinando? Sabe por quê, irmãos? Deus disponibiliza para nós. A decisão é nossa. Mas Ele sempre vai insistir conosco. É por isso que todos os sábados que tinha reunião na sinagoga, Jesus estava lá ensinando. As pessoas mudavam, muitas delas não. Mas a palavra era pregada, a palavra era anunciada, a semente era plantada. A questão não estava em Deus, a questão estava nas pessoas. Deus insistentemente tem falado. E no nosso tempo, irmãos, onde nós temos a tecnologia, você abre o seu telemóvel, lá tem uma mensagem de Deus, lá tem alguém pregando, tem alguém cantando, tem alguém instruindo. Deus tem falado diariamente, continuamente. O grande problema é que as pessoas estão se fazendo surdas para a voz de Deus, não querem ouvir Deus. Ouve mais os seus corações, conselho dos ímpios. Ouve muito mais essa paixão do mundo, esses gritos de prazeres, de vivenciar para si próprio. Mas pouco se prende para ouvir a Deus. Isso tem sido uma tragédia na vida de muitas pessoas, porque cada vez mais elas vão vivendo uma frieza, uma apatia, uma indiferença em relação ao reino de Deus. O verso 11 diz que uma mulher, ela vai até a sinagoga aquele sábado. E diz a Bíblia que essa mulher, ela tinha um espírito de enfermidade. E ela andava encurvada. Nem toda doença provém de demônio. E nem todos demônios produzem doença. Mas nesse caso em específico, essa mulher, ela tinha uma doença que era oriunda de demônios. Um espírito de doença bloqueou a vida desta mulher. E ela passou a viver, então, enferma. Esse espírito de enfermidade, em algum momento da vida dela, atingiu ela. E eu chamo sua atenção para isso, queridos. Significa dizer que essa mulher, ela teve uma vida normal. Ela era alguém que tinha sonhos, projetos, ideais. Tudo ia bem até que um dia ela acorda e começa a perceber que ela não consegue mais movimentar a sua coluna. E ela começa a se declinar. Há uma alteração. Ela vai em busca de ajuda. E ela começa a perceber que aquela doença, aquela enfermidade que ela se acometeu, não passava na primeira semana, não passou no primeiro mês, e cada vez piorava a situação dela, ainda que ela estivesse em busca de cura, em busca de meios de vencer. Diz a Bíblia aqui, no verso 11, no final do verso 11, que ela não podia endireitar-se. Significa dizer que ela teve esforço e tentou corrigir essa doença na sua vida. Porém, todavia, por mais que ela se esforçasse, ela continuava com o mesmo quadro. O mesmo cenário estava montado. Uma mulher que teve os seus sonhos abortados, teve os seus projetos completamente roubados, porque ela passou a viver encurvada. Os efeitos colaterais dessa doença gerou para ela a impossibilidade de olhar para frente, de olhar olho nos olhos das pessoas. Ela não sabia mais, ela não conseguia olhar o seu caminho. A sua vida se atrofiou-se
em olhar exclusivamente para baixo, para o chão. Esse declínio de saúde proporcionou àquela mulher o desespero de ter que viver em meio a uma sociedade que sempre vai ter o quê? A crítica. Ela criou o estereótipo. Olha aí, encurvada. O que houve com aquela mulher? Sempre tem os comentários. E essa mulher tinha que conviver com a enfermidade e com a rejeição daqueles que estavam à sua volta. Na cultura judaica, se entendia que enfermidades eram punições espirituais. E no caso dessa mulher aqui, era uma questão de opressão maligna. Mas a opressão chegou até ela. E eu quero aqui, juntamente com os irmãos, analisar. Porque a Bíblia está dizendo que esse espírito de enfermidade que veio sobre ela era algo provocado por poderes malignos. E eu digo, irmãos, a teologia moderna hoje encaminha-se dentro de um processo onde tenta-se negar a ação dos demônios. Escuta, já tivemos muitos exageros, e ainda temos, onde tudo se tenta colocar a culpa no diabo, nos demônios. Mas por outro lado, o oposto a isso é que tenta-se negar a ação deles. E isso é um grande mal. Porque quando você nega o seu inimigo, você não reconhece a presença do seu inimigo, você se torna uma presa fácil. Os demônios são reais, irmãos. Não tem nada a ver com os filmes que são produzidos por Hollywood. Mas quando a Bíblia fala de seres espirituais, anjos que foram criados por Deus, mas que seguiram a Lúcifer quando ele se rebelou contra o Senhor. 1/3 desses anjos seguiu a Lúcifer, se tornaram caídos, foram expulsos do céu, perderam a habitação, receberam uma sentença e hoje atuam contra a humanidade. São demônios, poderes das trevas. A Bíblia classifica que nós temos uma guerra, um campo de batalha. Rafaela, coloca para mim, Efésios capítulo 6, verso 12. O apóstolo Paulo, ele diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Mas aqui ele classifica e diz, olha, a nossa luta é contra principados, potestade, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sim, há toda uma classificação de seres que estão batalhando contra os seres humanos, procurando escravizá-los, dominá-los. Quem aqui nunca ouviu falar do homem gadareno? Um homem que era aprisionado com cadeias, correntes eram colocadas sobre ele. Os mais antigos vão lembrar. Lembra do Incrível Hulk? Era o gadareno. Pá, despedaçava tudo aqui dali, como se nada fosse. Uma força sobremaneira, uma força sobrenatural. Era assim que o gadareno tinha. Mas não era algo humano. O poder de demônios que dominava e escravizava aquele homem. Estamos vendo hoje, assistindo, inúmeras pessoas atormentadas por poderes malignos, por poderes das trevas. Escuta uma coisa séria. Nem toda depressão é demônio. Mas os demônios têm utilizado a depressão para levar muitas pessoas ao suicídio, à autodestruição, à automutilação. Estamos vendo cada vez mais uma geração angustiada, deprimida, depressiva. Quantas moças e rapazes lindos, bonitos, mas com a estima lá no lixo, lá embaixo, com uma visão totalmente distorcida de si próprio. Essa opressão maligna que tem tomado conta da nossa geração. E infelizmente, falta visão espiritual dos crentes, da igreja, dos líderes, dos pais, para discernir que tem uma ação demoníaca, diabólica, atuando com grande intensidade. Coloca Apocalipse 12, 12. A
A Bíblia diz da seguinte maneira: alegrai-vos nos céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós, tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O inimigo, ele não é onisciente. Ele não sabe quando Jesus vai voltar, ele não sabe quando é o fim do mundo, mas ele percebe que o tempo está acabando. E ele sabe que ele tem pouco tempo. Por isso ele tem trabalhado de uma maneira ardilosa, enganadora, suprimidora. E inúmeras famílias e lares têm sido atacados pelo poder das trevas, no intuito de escravizar, de prender. E falta esse discernimento, de compreender essa força, que tem levado muitas pessoas a viverem um caos de vida. Quantos lares e famílias que estão experimentando um pedacinho de inferno, pela presença maligna dentro do lar, contenda, intriga, brigas, desajustes financeiros, que não é apenas uma questão de economia, é uma questão de poderes das trevas que atuam e batalham contra lares e famílias. Negar o poder, esse poder paralelo, que tem atuado tão intensamente, é negar a oportunidade de ser um vitorioso. Porque o inimigo, você jamais irá vencer o inimigo que você não reconhece ele. Como você vai conseguir lograr êxito contra um inimigo que você desconhece? Como você vai conseguir vencer se você não sabe quem é que está te atacando? Esta mulher ficou 18 anos encurvada, 18 anos oprimida. Esse poder maligno que esteve sobre ela aprisionou ela durante quase 2 décadas. Não era uma questão de ela não querer se endireitar, é uma questão que ela não podia se endireitar. E isso é forte na nossa compreensão, irmãos. Existe uma diferença entre o querer e o poder. Como pastor, eu lido muito com isso. Quantas pessoas que às vezes entram dentro do gabinete e dizem: pastor, eu quero mudar de vida, eu quero largar os vícios. Mas entre o querer e o poder de fazer, tem uma distância enorme. Inúmeras pessoas estão vivendo há décadas tentando se libertar do tabaco, da bebida, das drogas, da prostituição, da pornografia. Pessoas que estão presas, aprisionadas, e não conseguem quebrar o cativeiro, não conseguem saírem debaixo dessa escravidão, e vivem dilemas e dilemas da vida. Quantos jovens que eu atendi, que choravam, e que diziam: pastor, eu vou mudar de vida, pastor, eu vou. Infelizmente, alguns deles já estão plantados debaixo da terra, porque perderam para as drogas, perderam para o vício, perderam para o pecado. Queridos, nós estamos em uma grande guerra, e infelizmente nós estamos vendo os poderes malignos atuando, exatamente encurvando pessoas. Eu tenho visto pessoas que estão vivendo horrores de traumas interiores, e eu não sei se eu tenho aqui assentado aqui, ou que esteja assistindo através das redes sociais, pessoas que estão vivendo esse drama de problemas internos aqui dentro, de traumas interiores. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus, Ele tem o poder de curar o teu interior, não importa o que aconteceu, não importa o quanto os demônios ficam aí te atormentando. Quantos pais que às vezes estão sofrendo com meninas que começaram um namoro cedo demais e viveram a frustração de um amor traído. Adolescentes de 14, 15 anos que estão querendo tirar a vida porque não tiveram equilíbrio emocional, foram enganadas no amor. E os demônios fazem as suas ferras, as suas festas exatamente dentro disso. Lares que têm se tornado brechas do inimigo, onde pessoas estão sendo traumatizadas, pessoas que estão vivendo pedacinhos do inferno dentro das suas casas, crianças que estão
vivenciando coisas em que pela qual está colocando elas cada vez mais longe de Deus. Está faltando presença de Deus nos lares. Está faltando presença de Deus dentro das casas, no núcleo da família. E a ação do inimigo é exatamente, irmãos, é deixar como se tudo fosse normal. Talvez em algum momento da vida dessa mulher, ela teve que dizer a si mesma: vou fazer o quê? A vida me pregou uma peça. Estou encurvada, não consigo. Toca a vida. Há uma esperança em Cristo Jesus. Você não tem que se acostumar com a escravidão. Você não tem que se acostumar com o pecado. Há poder no nome de Jesus. A Bíblia fala que o Evangelho é poder de Deus para a libertação e transformação de todos aqueles que creem. Há uma esperança em Cristo Jesus. Há uma esperança do Evangelho que tem o poder de impactar as vidas e transformá-las por completo, por inteiro. Ninguém precisa viver debaixo da escravidão, porque há poder no nome de Jesus. Há poder em Cristo Jesus para mudar, para transformar. E infelizmente, muitos não querem se dobrar a Deus, não querem se dobrar ao Senhor, não estão buscando ajuda. E eu tenho dito aqui insistentemente, amados: morre, mas não pede socorro. Morre, mas não pede ajuda. Tem uma ajuda de Deus. Mas Deus, Ele nos aguarda, irmãos. Não importa quantos hospitais venha ter aqui em Évora, quantas clínicas possam ter aqui, se o paciente não sair da sua casa, se deslocar até o médico, ele vai morrer em casa. Ele vai morrer com a doença que seja a mais simples que for. E alguém vai dizer: mas não precisava ter morrido. Só bastava ter consultado com o médico. Mas isso também funciona no mundo espiritual. Só faltava buscar Jesus. Só faltava buscar um encontro com o Senhor. Mas infelizmente, irmãos, somos tendenciosos a tentar resolver a nossa vida do nosso jeito, da nossa maneira. Nós achamos que somos fortes o suficiente para resolvermos a vida. E por isso, não temos a humildade. Eu vou buscar a Deus. Eu vou me dobrar diante do Senhor. Eu vou buscar da parte do Senhor a resposta que a minha vida, que o meu lar precisa e que eu tenho que buscar somente em Deus. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. O outro ponto que me chama a atenção é que essa mulher está onde? Está na sinagoga, irmãos. Já tem 18 anos que está encurvada, mas ela vai para a sinagoga. Eu aprendo algumas lições aqui. Primeiro, apesar de há quase 2 décadas, essa mulher está sofrendo em andar encurvada, ela não desiste de Deus. Ela estava indo para aprender. Mas ela era uma judia. Ela era da nação da aliança. Ela tinha uma enfermidade que não se resolvia. E já tem muito tempo que essa coisa está perdurando, mas ela está indo para a sinagoga. Irmãos, a grande lição que tomamos é: quando nós queremos servir a Deus, nada nos paralisa, nada nos faz parar. Aquela mulher, por ser enferma, com dor, encurvada, com olhos atravessados, ainda assim, ela ia para a sinagoga, porque ela queria prestar o culto dela a Deus. Qual é a desculpa que nós temos, irmãos, para não dar o nosso melhor? Quantas das vezes que dizemos: não, eu estou cansado, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu oro, amanhã eu busco a Deus, amanhã eu vou no culto, no próximo culto eu vou. Sempre arranjamos desculpas para a nossa vida espiritual. Esta mulher, apesar de toda a sua doença e o seu quadro clínico, ainda assim, ela está indo para a sinagoga. Agora vem uma outra lição, que essa para mim é impactante para mim e para ti, presbítero. Para nós aqui, igreja, escuta. Essa mulher, ela é frequentadora da sinagoga. Não é a primeira vez que ela chega ali. E isso tem que mexer conosco aqui como igreja. Peraí. Ela entrou ali com um espírito de enfermidade e saiu do mesmo jeito várias vezes. Ela foi para a sinagoga, mas houve apenas meras palavras. Houve apenas um cumprir de liturgia.
Houve apenas um ato comum. Não houve um impacto onde aquela mulher pudesse ter uma experiência com Deus. Os nossos cultos, os nossos encontros, os nossos momentos. Irmãos, eu amo estar com os irmãos. Dar um abraço. É bom a comunhão, é bom rever. É bom trocarmos informações, falarmos uns com os outros, dar um aperto de mão. Saber da vida uns dos outros, mas escuta uma coisa. Se nós chegarmos aqui e não tivermos um encontro com Deus, é muito pequeno apenas a comunhão para estarmos reunidos, amados. Estamos perdendo o essencial. Aqui tem que ser um ponto de encontro com Deus. A nossa vida tem que ser transformada, tem que ser mudada. A palavra de Deus tem que produzir em nós mudança. A palavra de Deus tem que mexer aqui dentro de nós, tem que mudar a nossa vida. Eu não posso entrar encurvado, sair encurvado, sem resolver a minha vida, sem minha vida tomar caminhos e rumos de mudança. Não, amados, tem que haver uma transformação. Tem que haver uma transformação em nós. E aquela mulher frequentou a sinagoga sem que nada mudasse na vida dela, sem que nada alterasse, até o dia que, em um dia comum, em um sábado como outro qualquer, diz a Bíblia no verso 12, que nesse dia de sábado, havia ali um rabino, estava ali o rabi, Jesus. Coloque Lucas, verso 12. Jesus, diz a Bíblia que vendo aquela mulher, que estava sentada lá atrás, a sinagoga tinha suas repartições, onde os homens participavam, sentavam lá na frente, os mais importantes, depois vinham os homens, e as mulheres, dentro do conceito judaico, teria que ficar lá na parte de trás. E ela já tinha dificuldade, não conseguia olhar para frente, era encurvada, só podia ouvir. Estava lá atrás, passando incólume a vida dela. Mas diz a Bíblia que Jesus, apesar de ter os grandes líderes ali na sua frente, as pessoas importantes na sua frente, ele olha lá atrás e vê aquela mulher encurvada. Bendito seja Deus, o Deus que nos enxerga no meio da multidão, o Deus que nos vê quando outros não nos enxergam. E Ele olha para nós com seu olhar de amor, de ternura, de graça. Há um Deus que nos ama, irmãos. Há um Deus que não nos confunde, que não nos perde. Deus não perde a gente de vista, não. Ele, dos altos do céu, Ele nos contempla. Ele conhece o nosso dia a dia, desde o nosso levantar até o nosso deitar. Ele nos assiste. E isso tem que trazer para nós essa segurança de saber, eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que me guarda, eu tenho um Deus que me livra. Eu tenho um Deus que me assiste. O Salmo 121 diz, o Senhor, o guarda de Israel, Ele não dormita, Ele não cochila, Ele não dorme. O nosso Deus, Ele não cochila, Ele não dorme, Ele está atento conosco. E Jesus, Ele viu aquela mulher lá atrás. Diferente de grande parte dos milagres, essa mulher não deu um grito. Essa mulher não pediu. Ela não teve nenhum discípulo que levou. Ela estava solitária, sozinha lá atrás. Foi Jesus que viu ela. E foi Jesus que chamou ela. Vendo a Jesus, chamou-a a si. E aqui entra a questão que traz para nós um acalento, irmãos. É lindo quando analisamos. Lá estava Bartimeu, que gritava. Os outros dois cegos de Betsaida gritavam. A mulher cananeia saiu gritando pelas ruas. Mas essa aqui é uma mulher silenciosa. Chora para dentro. Grita para dentro. Ninguém ouve. Seu choro é interno. A sua vida lastimável ninguém sabe. Mas Jesus estava vendo ela. Deus vê o teu coração quando ninguém está vendo. Deus sabe do grito da tua alma quando ninguém está ouvindo.
E eu digo até mesmo para os casados. Eu tenho 32 anos de casado. Mas existem coisas, queridos, que a minha esposa não pode fazer por mim, é só Deus. Existe aquilo que dentro da percepção dela ela não consegue ouvir. Mas Deus lá dos altos céus, Ele consegue ouvir o clamor e o grito de dentro do teu interior. Jesus ali, vendo aquela mulher, Ele viu a sua aflição de alma, a aflição do seu coração. E para a surpresa de todos, Jesus quebra o protocolo da sinagoga. O que Ele faz? Ele não vai até a mulher. Diz a Bíblia que Ele chamou ela a si. Escuta, irmãos. Compreendo o que está ocorrendo. Imagina, alguém está lá no fundo da igreja. E essa pessoa ela vai ser convidada. O que ela vai fazer? Ela tem um barulho de deslocar. Vai todo mundo olhar para ver quem é. Essa mulher tem dificuldade, ela não consegue olhar para frente. Ela só olha para baixo. E Jesus chama ela. Está tirando ela desse anonimato do culto. Ninguém tinha percebido ela, só Jesus. E Jesus chama ela para vir para o meio. Ela se torna agora, nesse momento, o centro das atenções. Ela anda encurvada, vai até onde Jesus está, não pode olhar para Jesus, o seu olhar é apenas limitado, só olha para os pés dele, porque ela está encurvada. Por mais que ela se esforce para virar, mas ela não consegue. Mas ainda assim, Jesus está chamando ela. Eu quero dizer para você que Jesus está chamando você para sair do teu lugar. Jesus está chamando você porque Ele está te vendo. Ei, vem até a mim. Deixa eu te conhecer de perto. Vem cá, se aproxima. É isso que Jesus fez, chamou aquela mulher que estava lá no fundo, que estava lá sozinha, para ter um encontro com Ele. Para estar diante dEle. Momento especial que Deus proporciona, irmãos, que o mundo não entende e não compreende. Quem somos nós? O salmista, no Salmo 8, diz que é o homem. Que é o homem. Para que te importes com ele? Quem somos nós? Quando nós olhamos no sentido de universo, irmãos, a Terra é um minúsculo, é um grão de areia. O planeta Terra, diante de todas as constelações, de todas as galáxias. E Deus dos altos céus enxerga-nos na terra. Enxerga o nosso interior, enxerga o nosso coração e nos chama. Deus tem nos chamado para Ele, nos chamado para se aproximar dEle. O convite de Deus, ele é universal para todos os homens. Deus tem chamado todos os homens ao arrependimento. Deus tem chamado todos os homens para se aproximar dele. Deus está convocando os homens para um novo tempo, para um novo momento. E aquele dia de sábado era o dia que Deus haveria de mudar a história desta mulher. Era um dia especial e Jesus chama ela. Como eu disse, não era normal, é atípico isso. Até porque o contato com mulheres não é comum. E na sinagoga elas tinham a sua faixa, o seu local de espaço. Mas Jesus estava ali para quebrar protocolos. Porque Ele queria manifestar o seu poder diante dos olhos de todos. E essa mulher é trazida para o centro, os olhares estão focados nela. Talvez um burburinho que se ocorre. É um sábado. E Jesus, então, Ele vira para aquela mulher e diz: mulher, estás livre da tua enfermidade. E isso Ele fez diante de todos. Por que, pastor? A prova do amor de Deus para conosco. Deus os ama. Deus os ama. Às vezes a pessoa olha para nós e diz: não é possível. Para sofrer tanto assim, não. Aprontou alguma coisa. Está alguma coisa errada na vida dele. E Jesus fez questão de chamar aquela mulher à frente, para que todos vissem o amor dele pela vida desta mulher. O apreço divino por ela, mesmo vivendo esse tempo de dor. Estás livre, mulher, da tua enfermidade. Isso entra no seu ouvido. Isso entra no seu interior. É uma ordem, uma palavra de Jesus.
E o verso 13 diz que, mais do que isso, Jesus, ele vai tocar nesta mulher. Cadê o 13? E ele pôs as mãos sobre ela. Primeiro ele libera uma palavra. Depois ele vai impor as mãos sobre essa mulher. E o toque de Jesus leva aquela mulher, depois de quase 2 décadas, ela consegue mexer a sua coluna, endireitar-se, esticar os braços. Isso todo mundo vendo. E ela então vai glorificar Deus. A ação dela é essa: de glorificar, de exaltar, de louvar o Senhor. Aquele culto monótono, aquele culto que estava no silêncio total da sinagoga agora, se torna em gritos de alegria, de gozo. Sim, tem um grito de uma mulher que até aquele momento vivia um sofrimento de dor, de encurvamento, que ela não conseguia resolver. Mas naquele momento que Jesus liberou uma palavra para ela, naquele momento que Jesus impôs as mãos sobre ela, a Bíblia diz que ela imediatamente, logo se endireitou e glorificava a Deus. Basta um toque de Jesus. Basta um toque dele para a vida mudar. Basta uma palavra liberada. Sim, uma palavra liberada que produz cura. Uma palavra liberada que produz libertação, transformação, mudança. O cenário que nós temos naquela sinagoga agora é todos estupefatos, maravilhados. E a mulher de pé, ela é testemunho vivo do poder de Deus. Acabou? Não. Agora nós temos o lado sombrio desse sábado. Aquilo que deveria redundar em todos ali presentes. Um momento de alegria, de gozo, de pular, de glorificar a Deus. Não, irmãos. Causa-se um efeito diferente. Porque diz a Bíblia, no verso 14, que o príncipe da sinagoga, aquele que era o líder da sinagoga, o que ele faz? Diz a Bíblia que ele toma a palavra. E ele está indignado. Ele está inconformado com a situação. E ele então vira-se para a multidão e dá um brado. 6 dias há que é mister trabalhar. Nesses 6 dias, vocês venham e sejam curados. Mas no dia de sábado, não pode ter cura nesse lugar. Seria cômico se não fosse trágico essa fala dele. Porque essa mulher entrou tantas e tantas vezes nessa sinagoga e nunca experimentou cura. Não, pode deixar o 14. Tantas e tantas vezes que entrou ali e nunca foi curada. Queridos, quando alguém está sem visão espiritual, ele tenta simplificar as coisas. Ele caminha dentro de uma lógica totalmente irracional com aquilo que é o propósito de Deus fazer. Olha o que esse homem está dizendo. É como se fosse um atendimento comum. Qualquer dia, segunda, terça, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, vocês vêm para cá que vocês vão receber cura. Agora, sábado não tem cura. Sábado não pode ter cura. E a pergunta é, quantas pessoas que esse líder curou? Nenhuma. Nenhuma. Sabe o que vemos hoje? Tem muita gente para criticar e pouca para fazer. Tem muita gente dando soluções, mas a vida dela não tem solucionado. Eu vejo para esse líder que levanta uma crítica para o povo dizendo, olha, é assim que tem que ser feito, é assim. Mas ele não faz, ele não vive. E o pior de tudo, irmãos, é que ele está indignado. Meu Deus do céu, ele tinha que estar louvando a Deus, dizendo, olha, eu sou líder da sinagoga e na minha sinagoga ocorreu um milagre. Mas não, ele está indignado, ele está bravo. Ele está bravo com uma cura. Por quê? Porque o conceito dele é que o sábado não poderia
Onde é que ele leu isso? A lei não dizia isso. Não tem na lei dizendo, lembra-te do sábado e não curarás. Porque o homem não pode curar a igreja. Quem cura é Deus. Então esse aspecto não está na lei. E esse homem criou uma barreira no seu coração, naquilo que não estava na lei, por causa dos seus próprios conceitos. Vira agora o 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse. Aí Jesus toma a palavra. Escuta uma coisa, irmãos. Deus ama a gente. Deus nos ama. E quando precisamos ser corrigidos, Ele vai corrigir. Não adianta nós ficarmos tristes com o Senhor. Por que Deus chamou a minha atenção? Por que Deus me deu a repreensão? Escuta. Às vezes a coisa vai ser forte. E aqui, para esse homem, foi pesado. Por quê? Ele fez algo público. E Jesus está chamando a ele aonde? No público. Todo mundo está atento para o que está ocorrendo ali na frente. E Jesus chama ele de quê? Hipócrita. Que hipocrisia é essa? E Jesus se dirige a ele e a todos os ocupantes. E Jesus traz uma questão séria, irmãos. Por favor, não se ofenda comigo. Vamos ficar só com a palavra. Se o endereço chegar aí, amém. Mas escuta uma coisa. Olha o que Jesus está dizendo. Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento e não o leva para beber. Lembrando que como o sábado era o dia de descanso, não poderia trabalhar, mas os donos de animais soltavam eles, para que eles fossem tomar água, porque senão ia morrer de sede. Havia uma preocupação com os animais. Havia uma preocupação muito grande com aqueles que eram os objetos deles. E eles socorriam eles na sua sede. E Jesus está dizendo, peraí, vocês no sábado desprendem os vossos bois. Vocês cuidam dos vossos animais. Vira 16. E não convinha eu soltar desta prisão, no dia de sábado, essa filha de Abraão, que está presa por Satanás durante 18 anos. Jesus confronta todos eles e diz, peraí. Quer dizer que na preocupação de vocês com vossos animaizinhos, vocês vão dar água a eles, agora com essa filha de Abraão, não devo eu soltar ela? Irmãos, Jesus está gritando naquele lugar e dizendo, vocês estão muito mais preocupados com os animais do que com essa filha de Abraão. E quando eu disse para você não se ofender, é que eu tenho visto hoje, de uma maneira bem desarrevessada, as pessoas hoje têm muito mais preocupação com os animaizinhos, com os petzinhos, do que com o ser humano. A disposição hoje de gastos chegam a ser a pontos astronômicos. E digo isso com muito temor e tremor. Às vezes, se nega a ajudar o irmão, estou falando de sangue, irmão, pai, mãe, alguém bem próximo, mas gasta-se horrores com os animaizinhos. Eu não estou dizendo que não tem que gastar. O questionamento de Jesus que não era de soltar os animais. O questionamento de Jesus era, peraí, quem é mais importante? A quem se dá mais valor? Naquele sábado ali, uma mulher que ficou 18 anos encurvada, está curada, liberta, e agora a aula de Jesus é sobre o valor humano, o valor das pessoas. Porque para aqueles líderes ali, se ela voltasse para casa enferma, não mudava nada. Porque eles iam tocar a vida deles, não é com eles. Tem um ditado que diz assim, amor, só conhece o calor do fogo quem está no fundo da panela. Só sabe o tamanho da dor quem vive. E por isso, muitas das vezes as pessoas são insensíveis com a dor alheia, com a dor do outro. É isso que esses líderes estão demonstrando. Sem amor. Amor algum àquela mulher encurvada. O foco deles era uma preservação de um conceito
conceito que eles tinham sobre o sábado. E Jesus repreende. Agora Jesus ele dá aqui uma outra lição, mostrando quem era aquela mulher. Qual é a visão que Deus tem sobre nós? Ela era uma filha de Abraão. E que ficou durante 18 anos presa por Satanás. Eu sei que aqui entramos dentro de um campo teológico, que há uma discussão enorme, muito forte. E eu lanço e digo para os irmãos, no campo da teologia, é impossível, escuta, um cristão genuíno ficar endemoniado. Pastor, sim. Um cristão que está em plena comunhão com Deus, no seu relacionamento com o Senhor. Por que é impossível, pastor? Impossível é um termo muito forte, sim, é impossível. Na lei da física diz que dois elementos não podem ocupar o mesmo lugar, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Se alguém está em Cristo, está vivendo uma vida com Deus, em comunhão com Deus, ele é alguém que é habitado pelo Espírito Santo. Desculpa, irmãos. Deus não divide a casa dele com ninguém. Ou você é a morada de Deus, ou você é a morada de Satanás. Então, se você é a morada de Deus, o demônio não vai entrar ali para habitar. Como assim? Deus vai dividir a casa dele com o demônio? Aí entra o contrário. Se alguém está sendo morada de demônio, você acha que o Espírito Santo vai entrar ali e vai dividir a casa? Não, queridos, não tem possibilidade. Mas o que ocorre então, pastor? O que ocorre é que um cristão, quando ele passa a viver uma vida de pecado, o Espírito Santo, ele vai embora. A casa fica vazia. Aí sim os demônios entram. Mas se ele estiver em Cristo genuinamente, é impossível os demônios entrarem dentro de você. Porque você tem alguém que é dono da tua casa, que habita em você, o Espírito Santo. Ele habita em nós, irmãos. E se o Espírito está em nós, o demônio ele pode ficar ali em volta. Ele vai atacar, lançar flecha, mas ele não entra. Porque quem está reinando dentro de você é o Senhor. É o Espírito Santo que está aí dentro. E ele não tem permissão de entrar dentro de você. Mas esta mulher que nós não entendemos e nem temos como propósito de fazer julgamento aqui, irmãos. Nós não sabemos o que deu errado na vida dessa mulher. Ela era uma judia. Ela era uma filha de Israel. Jesus chama ela de filha de Abraão. Agora, qual é o significado disso, pastor? Procura na Bíblia. Qual é a mulher chamada filha de Abraão? Não tem. Porque se trabalha, a Bíblia trata com genealogia, o traço genealógico sempre é o homem que é cabeça. Mas Jesus, então, para mostrar ali aquela situação, ele chama aquela mulher como filha de Abraão, como herdeira da promessa. Está ligada a Abraão pela fé. Ela é da família de Abraão. Ela tem um laço da aliança. Mas mesmo assim, o inimigo aprisionou ela. E eu quero terminar esse sermão dizendo, irmãos, se você não viver uma vida intensa de santidade com Deus, se você expulsar o Espírito Santo de dentro de você, você pode cair na mesma prisão que essa mulher caiu. Tem que dar manutenção aqui dentro, irmãos. Eu acho que quase todos os irmãos aqui, né, exceto alguns, que tem casa própria. Grande maioria aqui vive de aluguel, de arrendamento. O fato da sua casa ser arrendada, como é que você vive dentro da sua casa? Você vai deixar apenas as paredes cair em cima de você? Ah, não é minha? E você não cuida? Eu cuido da minha casa. Eu quero que minha casa seja o lugar mais aprazível do mundo. Eu quero que o meu lar, onde a minha família habita, seja o melhor lugar para se viver. Deus não vai morar em uma casa que não está sendo cuidada. O teu coração, que você chamou Jesus para morar, para habitar, tem que estar limpo. Deus não vai habitar em casa suja. Deus não vai habitar em lugar que está deteriorando. Se precisar reformar, irmãos, como tem um hino, chama Jesus para reforma. Senhor, deixa eu consertar minha vida. Eu vou me consertar por dentro. Eu vou reparar as paredes que estão quebradas, destruídas. Eu vou botar a coisa em ordem. Mas não sai daqui, Senhor.
Eu não quero que o Senhor vá embora do meu coração, porque minha casa está mal. Eu vou consertar, eu vou corrigir, mas eu não quero outro morando aqui. Quem vai continuar morando dentro de mim é o Senhor. Vira 17 para terminar. Dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Que paradoxo. É o texto do paradoxo. É o texto do contraste. Por quê? Encontramos ali os líderes, que os adversários ali são os líderes. Estavam eles envergonhados, indignados com o que Jesus fez, envergonhados porque Jesus mostrou a hipocrisia deles. Mas por outro lado, o povo estava alegre, feliz pelas coisas gloriosas que Jesus fez. Quem é você nesse texto? Envergonhado ou se alegrando? Se coloca de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos. Solta o louvor para mim. Eu queria perguntar se tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não teve um encontro com Cristo. Hoje Jesus está te chamando. Jesus deu um basta na vida daquela mulher. Mudou a história dela. Ela saiu dali endireitada, não só fisicamente, mas espiritualmente. A casa dela receberia uma mulher, não apenas curada, mas uma mulher transformada. Jesus quer transformar a tua vida. Ele quer curar teu corpo, tua alma, teu espírito. Ele quer curar teu coração. Ele quer mudar o seu estado. Aquela mulher durante 18 anos foi escravo dos demônios. Mas a partir do momento que Jesus liberou uma palavra para ela, que Jesus tocou nela, ela saiu daquele lugar, não mais escrava. Agora ela era filha de Abraão, filha de Deus, dispostas a viver o novo de Deus. Se tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, alguém que está desviado, afastado do Evangelho, hoje Jesus está te chamando para te dar um abraço, para tocar em você, para dizer, não, você não precisa viver encurvado, você vai endireitar a tua vida. Deus quer endireitar a tua vida, Ele quer endireitar os seus caminhos, Ele te ama, Ele quer te abraçar, e Ele quer fazer como fez com aquela mulher. Ele chamou ela, e ela veio até Ele, e lá diante de todos, ela foi tocada pelo Senhor. Deus quer tocar a tua vida, Deus quer trazer um começo novo, um tempo novo sobre você. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Hoje é o momento de Deus. É o momento de Deus mudar a tua vida, mudar a tua história. Eu creio. Sim, venha com fé. Acredite. Deus vai mudar a tua vida. É o tempo, é a hora de Deus. Eu creio, é o momento de Deus. Em nome de Jesus. Cria fé, coragem, ousadia. Sai do teu lugar. Vem aqui à frente. Hoje Jesus está te chamando. Hoje Jesus quer abraçar você. É o momento de Deus para a tua vida. Oh, aleluia. Deus está insistindo com você. Deus quer hoje, hoje é hoje. Hoje é o momento de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Feche seus olhos. Jesus está te chamando. Ele quer te tocar. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Há um Deus que te ama. Há um Deus que ama você. Mas Ele só pode agir se você vir. Se aquela mulher se recusasse a sair, se aquela mulher ficasse lá no fundo, ela não seria endireitada, ela não seria transformada. Hoje Deus está te chamando. Vem, meu filho, deixa eu tocar em você. Vem, minha filha, deixa eu tocar em você. Hoje é o tempo, é o momento de Deus para a tua vida. Oh, oh, aleluia. Aleluia! A autoridade que Deus está liberando sobre você agora é para você ser uma bênção. Para você liberar uma palavra de bênção. Eu peço a Ti, Espírito Santo, vem. Ei, Espírito Santo, sobre esta igreja,